Hello, students! Hoje eu preparei uma super aula só para vocês. Toda vez que eu dou aula de gramática, eu gosto sempre de pedir para vocês fazerem uma prática de reading, para que vocês possam praticar e reforçar todo o conhecimento que vocês adquiriram naquela aula. E dessa vez eu decidi preparar uma aula para ensinar a vocês como identificar todo o conhecimento já adquirido apenas fazendo uma leitura. Tá bom? É uma aula muito importante e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu sou Michelle, professora de inglês e também a fundadora da English Made Easy. Então vamos lá, vamos começar. Bom, e o que nós vamos analisar nesses textos? Vocabulário, tá? Que eu também selecionei alguns para a gente passar antes de fazer a leitura. Estrutura de tempo, né? Quando que ela é no presente, no passado e no futuro, identificando os tipos de frase, né? Affirmative, interrogative and negative, e identificação e o uso do pronome it, que nós também já vimos, né? Fizemos um aulão aí só do uso do it. Nós também vamos identificar os pronomes em geral, outra super aula que nós tivemos. Observar o uso das preposições, o in, o on, o at, ok? O uso de alguns modais que vão aparecendo no decorrer do texto. E, para finalizar, o uso do to, que nós também tivemos uma super aula só explicando o uso do to e do for, ok? Vamos lá. Bom, esse primeiro texto, Calling 911, é um diálogo, tá? Bom, antes de nós iniciarmos o texto, eu selecionei alguns vocabulários que pode não ser do conhecimento de vocês ainda e que é muito bom, antes da gente começar, nós vermos os novos vocabulários que estaremos conhecendo, tá? Então, dispatcher, que é despachante, roommate, colega de quarto, ó, room, né, de quarto, e mate, de colega. Breathing, respirando, ó, o verbo respirar no gerúndio, portanto, respirando. Unconscious, inconsciente, tá? O an aqui, antecedente da palavra, dá o sentido de inconsciente, ok? Hurry, apresse-se. Remain calm, mantenha-se calmo, fique calmo, tá? Lying, deitada. Speakerphone, viva voz. Hurt, machucar, tá? Carefully, cuidadosamente. Blood, sangue. Flipped her onto her back, virei ela de costas. É o ato de posicionar a pessoa de costas para o chão, ok? Flipped her onto her back. Heel of your hand, palma da sua mão. Heel é também calcanhar, mas neste caso ele está servindo para dizer que é o quê? A nossa palma, seria o calcanhar da nossa mão, tá? Chest, que é o peito, o tórax, né? Deep chest compressions, compreensões profundas no peito, no tórax, né? Ok. Agora eu vou passar frase por frase. Nós vamos ver as frases e identificar todos os detalhes que podemos identificar dentro desse texto. É uma aulinha muito detalhista. A importância aqui agora é a gente focar em reconhecer tudo aquilo que nós já estudamos, tá bom? Eu vou trocar a minha caneta para que eu possa riscar e vocês vão vendo junto. Nós temos aqui, ó, What's your emergency? Eu fiz o quê? Uma interrogação, né? O despachante, o dispatcher, fez uma pergunta assim que ele atendeu o telefone. Então, ele tem aqui, ó, uma contração. E essa contração é o verbo to be, que está posicionado antes do quê? Do meu sujeito. Mas o sujeito aqui não é your, é tudo isso aqui, tá? A sua emergência. Por que eu estou usando is aqui? Porque aqui eu tenho que sujeito?
a sua emergência. A sua emergência a gente pode identificar como it. Embora, opa, desculpa que esse meu it aqui tá quase que impossível de ver. Embora esteja your aqui, é muito comum o aluno não aceitar isso, porque ele ainda não entendeu perfeitamente o uso do your aqui. O your, gente, é o quê? É o possessivo, é o sujeito do possessivo. Aqui eu estou dizendo sobre a sua emergência. Qual é a emergência? Qual é a sua emergência? Então, eu estou falando a respeito da sua emergência e não de você. Percebe? Por isso que o auxiliar que foi usado aqui para fazer essa pergunta é o is e não o are. Tá? É importante você identificar essas diferenças. Então, a sua emergência é o quê? É it. Viu só como é um pouquinho diferente e complexo? Mas quando você tem o conhecimento e você discute dessa forma, você vai passar a compreender as coisas muito mais fáceis. Aí eu tenho aqui, ó, my roommate isn't breathing. Ó, o meu amigo de quarto, meu colega de quarto, olha a negação, ó, gente, não está respirando. Ele não está respirando. Então, se eu estou fazendo a negação, você sabe que eu sempre preciso usar ele junto do verbo auxiliar. Posso negar sem o verbo auxiliar? Lá naquela super aula de estrutura de tempos, vocês conheceram isso perfeitamente. Eu repeti inúmeras vezes. Então, eu não posso negar. Olha eu reconhecendo tudo isso aqui também nesse texto, né? E eu fiz o quê? Gerúndio. Por que estava no gerúndio? Porque ele está dizendo, né, que naquele momento ele não está respirando. É sobre aquele exato momento. Então, é um presente contínuo, né? Tá acontecendo naquele exato momento. Aí eu venho e faço uma afirmação. I need help. O que você identifica nessa afirmação? Que o verbo usado na frase, ele está no presente. Então, eu preciso de ajuda, né? Então, qual é o verbo que indica o tempo dessa frase? Esse verbo aqui, tá? Please send an ambulance. Outra afirmação aqui. Esse verbo é o responsável por indicar que tempo que tempo que se encontra essa frase. Tá ok? Aí eu venho aqui, tenho mais uma pergunta, né, ó, do dispatcher. What's your address? What is your address? Então, qual é o seu, ó, de novo, gente, ó, o seu endereço. Seu endereço, que sujeito é esse? It. Certo? Por isso que aqui o auxiliar da pergunta que está sendo usado é is. Ok? Avançando, aqui ele passou apenas o endereço, não vamos entrar nesse detalhe. Please check for a pulse. Por favor, cheque o pulso, né? Cheque o pulso da pessoa. Aqui ele fez o quê? Uma afirmação. Please check for a pulse. Embora ele esteja fazendo um pedido, ele não teve nem tempo de fazer um pedido realmente. Ele fez apenas uma afirmação, certo? Claro que ele podia falar, please, can you check for a pulse? Usando o modal verbo ali. Mas não tem tempo para isso, ele está dando uma ordem. Então, quando a gente dá uma ordem, a gente faz uma afirmação, ok? Aí ele vem e faz uma pergunta. Is your roommate unconscious? Ó, ó, fiz uma pergunta. Olha como ele está antes do meu sujeito. Quem é o sujeito? Your roommate. Ele pode ser ela, nós não sabemos, né? Ou ele. Então, é he ou she, tá? Por isso que eu usei is. O aluno, de novo, o aluno vê aqui o pronome your e acha que é igual you. E aí, ele acha que ele tem que usar are aqui. Se atentem para esses detalhes, ok? O pronome aqui é o possessivo, aquele que nós usamos quando eu digo seu, sua, ok? Início de frase. Bom, yes, please hurry, né? Se apresse, por favor. Aí ela faz o que agora aqui, ó? Uma negação, gente. Olha só, nessa frase nós podemos observar várias coisas.
Eu tenho aqui, ó, I don't know. Eu não sei. Você sabe que eu estou fazendo essa frase no presente porque a minha negação está acompanhada do auxiliar do. E se é do, é presente. Então, eu não sei. O que... Aí, agora, olha só. Eu não sei. Divide essa frase em dois. O que aconteceu? Como que eu sei que isso aqui é passado? Porque o verbo está no passado. E agora, nós estamos vendo uma afirmação aqui. O que aconteceu com ela, né? Olha o final da frase, o sujeito, né? O pronome que nós encontramos aqui. Her. Por que her? Por que não she? Porque quando o sujeito está recebendo aquela ação da frase, e todas as finais de frase, você também já sabe, eu dei essa super dica, você sempre tem que usar qual pronome? O her, quando é para she. Se está posicionado no final de frase, eu preciso usar her, ok? Voltando aqui, ele vem e diz assim, We have an emergency vehicle on the way. Ó, iniciei com o sujeito, a frase se encontra no presente, é uma afirmação, porque não tem nada de negação, de auxiliar de negação aqui, certo? E aqui eu tenho on the way. Por que on the way e não in the way? Porque, gente, se ele está on, ele está sobre o caminho, né? Ele está vindo sobre um caminho, ele está a caminho, ok? Por isso tem que ser on the way, tá? Opa, voltando aqui. E aqui ele faz, please try to remain calm. Então, por favor, tente se manter calma. Olha um detalhe dessa frase aqui, ó. Eu tenho try. Este verbo aqui é quem está praticando a ação dessa frase. Essa é uma afirmação positiva e está no presente, ok? Agora, por que eu precisei usar o to aqui? Ai, já sei, professora, você me explicou. Porque toda vez que nós temos dois verbos e o verbo que inicia, né, essa frase aqui, é o que pratica a ação, eu tenho que usar sempre o to junto do próximo verbo. Por quê? Para indicar que o próximo verbo não é o verbo responsável para indicar o tempo, e sim o verbo que vai estar posicionado no infinitivo, tá? Para manter-se calmo, ficar calmo, entendeu? Então aqui esse to remain não está sendo responsável para indicar o tempo dessa frase, e sim o try. Existe isso em português? Não! Aí é muito comum que nós brasileiros que falamos português esquecemos de usar esse to entre dois verbos. Toda vez que você estiver usando dois verbos numa frase, você tem que colocar o to antes ali do verbo que estará indicando infinitivo, certo? Por que é o verbo que está indicando infinitivo? Quando eu falo infinitivo, é o verbo que não é responsável para indicar o tempo, apenas a forma do verbo, tá bom? Aí eu digo assim, ok, what should I do? Né? Olha só, usei aqui um modal, olha só. Tô fazendo uma pergunta, ele veio antes do sujeito, né? E ele está o quê? Pedindo uma sugestão, né? What should I do? O que eu deveria fazer, certo? Aí ele fala assim, are you alone? Ó, está fazendo o que aqui, gente? Uma pergunta. Não preciso nem vir no final da frase para saber que isso aqui vai ser uma pergunta. Eu já sei que isso aqui é uma pergunta pelo simples fato dessa frase iniciar com o verbo auxiliar. Não é mesmo? E é o are porque o meu sujeito dessa frase é you. Então, are you alone? Or, ó, outra, is there? Aí ele vem e faz outra pergunta. Existe, né? Ó, is there anyone with you? Ou existe alguém com você? Mais uma vez, eu sei que é uma interrogação aqui, tá bom? Anyone, pelo menos uma pessoa. Então, o auxiliar tem que ser do singular, ok? Aí eu venho e falo assim, we're alone, né? Ó, nós estamos sozinhos.
Fiz aqui apenas uma afirmação, corretamente. Opa, aí eu venho e vejo. I found her in the living room. Olha só. Se você não conhece bem os verbos, na afirmação fica um pouco complicado você identificar o tempo, porque found é o passado do verbo find, achar. Então aqui ele disse o quê? Eu achei ela no living room, na sala de estar, né? Então aqui o que indicou o tempo dessa frase foi a posição desse verbo aqui. A gente sempre tem que buscar o verbo na frase para poder identificar que tipo de frase é essa. Essas técnicas, a princípio, você pode achar que você está muito apegado à técnica. É uma forma de trabalhar a sua cabeça, mostrando ela como que funciona a língua inglesa em comparação com a sua língua. E essa técnica te ajuda muito. Se você conseguir ler alguns textos fazendo essas práticas, você pode ter certeza que a partir do momento que você for fazer práticas de writings e em seguida speaking, você vai ter muito mais facilidade e lembrar desses gatilhos e essas técnicas vão te ajudar muito, tá? Aí eu venho aqui e falo assim, ó. She was just lying here. Né? Sujeito ali no início de frase, estava, ó, o verbo, a frase novamente se encontra no passado, porque está sendo usado uma afirmação e o que mostra para mim que essa frase é no passado é o verbo to be no passado aqui, tá? Então, ela estava apenas deitada ali, aqui, né? Quando a pessoa achou ela. Aí eu venho e tenho aqui, ó, we need to start a CPR. CPR, gente, é aquela forma cardiovascular que você tem de reviver uma pessoa, sabe? Fazendo aquela massagem no coração, no tórax ali, no peito, né? Então, eu venho e identifico aqui. Que tipo de frase é essa? Isso aqui é uma afirmação. Não tem nada de negação, não tem nada de auxiliar antes do sujeito, então já sei, é uma afirmação. Não conheço esse verbo, digamos, mas eu sei que isso aqui vai ser um verbo, certo? Aí eu vou lá, busco reconhecê-lo para fixar isso e compreender o texto. Então, we need to start. Por que ele usou to aqui no meio? Porque, gente, nós temos dois verbos nessa frase, olha só. Toda vez que eu vou falar, escrever, ouvir, sempre eu vou ter que identificar isso. Se na hora que eu vou falar, vem a próxima palavra, né, depois do verbo, é outro verbo, tem que ter o to ali no meio. Essa é uma dificuldade muito grande, principalmente quando começam as práticas de speaking. Mas se você pula essa etapa, porque o reading é quem vai te dar esse apoio. Isso vai ficar mais lógico e prático para você fazendo as práticas de reconhecimento de gramática através das práticas de reading, tá? Então, we need to start. O tempo, quem está indicando essa frase é o primeiro verbo, ó, é o need. Nós precisamos começar o CPR, né? I will help you. Já sei, tem o uso aqui de quem? Do auxiliar will. Ah, já sei, professora. Não existe verbo no futuro. Então, se o will tá aqui, o próximo verbo, né? A próxima palavra, eu já sei que vai ser um verbo e ela vai estar no futuro, porque o will indica o quê? Futuro, mesmo na afirmação. Então, na afirmação a gente sabe que eu preciso usar o auxiliar também para indicar futuro. Você sabe que essa frase está no futuro. Você pode talvez não reconhecer esse verbo aqui, mas você reconhece o auxiliar. Então, eu ajudarei você, ok? Aí ele vem e faz o que, ó? Can, começou com can. Já sei que vem uma pergunta aí, ó. Can you put me on speakerphone? Ó, ele tá fazendo o quê? Um pedido, né? Ele tá pedindo para ela. Você pode o quê? Me colocar no viva voz, tá? Can you put me on the speakerphone? Can é o quê? Um modal, né? Que tem significado. É um auxiliar interrogativo, né? Que nós usamos o significado dele, que é poder. Ele está pedindo, né? Permissão para que
ela coloque ele no viva voz, tá? Aí ela diz, ok, I don't want to hurt her. Ó, primeiramente aqui uma negação, certo? Então nós sabemos que ela está no presente, não porque o verbo aqui está no presente, e sim porque está sendo usado o que aqui? O auxiliar do, ok? Posso negar com o verbo sem verbo auxiliar? Nunca. Na língua inglesa, não. Então você vai o quê? Sempre ter o apoio do verbo auxiliar. Este verbo aqui se encontra no infinitivo, ok? Quando nós falamos de estrutura de tempo, nós falamos bastante a respeito disso, inclusive, tá? Se você ainda não assistiu essa minha aula, dá uma olhadinha lá nas nossas redes sociais ou no nosso website, dá uma procuradinha nesses vídeos, você vai adorar. Aí eu tenho aqui, ó, I don't want to hurt her. Olha só, gente, her não é she, tá? Por que que é her? Porque está no final de frase. É o object pronoun, né? Ele está recebendo a ação. Então, se ele está recebendo a ação, ele sempre vem no final de uma frase. E aí não é she, é her, tá? Mais uma negação. I don't know what I am doing, né? Eu não sei o que eu estou fazendo. Usei aqui o presente, né? I don't know, negando. E o presente contínuo. I am doing. Até aqui, tudo bem, reconheço, estou identificando tudo que já estudamos, certo? Vamos avançar. Aí ele vem e fala, listen carefully. Fez uma afirmação, ouça cuidadosamente. You will not hurt her. Ó, já sei que ele falou o que, gente? No futuro, né? Mas ele está negando no futuro. Você não machucará. Por que esse verbo ficou machucará e não machucar? Porque aqui o auxiliar está indicando o futuro e nós traduzimos então machucará. Machucará quem? Ela. Ah, mas então não poderia colocar aqui she de novo? Não. Por quê? Porque é object, está recebendo a ação. Final de frase nós usamos her, tá? I am going, ó, eu estou indo, going to instruct you in hands-only CPR. Gente, eu estou o quê? Eu vou, né? Eu estou indo, não. Eu vou. Vamos identificar isso aqui, ó. Até a Pro, quando começou a leitura, acabou confundindo. Por quê? Porque nós usamos o presente contínuo também para falar de futuro, não é mesmo? Eu vou, ele disse aqui, eu vou instruir você, né? Ele está confirmando. Por que ele está usando o presente contínuo aqui nessa frase? Para dar certeza para ela, segurança para ela de que ele vai realmente ajudá-la, né? Eu vou instruir você em hands-only CPR, né? A como fazer aquela massagem cardiovascular, ok? De ressuscitação, tá? Continuando, we need to keep the blood. Ó, vou vir até aqui. Olha só, gente, need and keep. Dois verbos de novo na mesma frase, né? Então, nós o quê? Este verbo indica o tempo dessa frase. Eu precisei usar to keep, não só o keep junto. Por quê? É muito comum o aluno falar assim, we need keep. Não dá. Se você vai usar novamente um outro verbo, o verbo que indica não precisa do to. Ele está ali agindo, né, com o tempo que ele quer indicar ali, que no caso aqui é need. Agora, se você não está usando o próximo verbo para indicar tempo, e sim usando o verbo no infinitivo, para dar o significado, você precisa usar o to antes dele. Por isso que eu falo, ele vem no meio. Mas ele tá aqui, na verdade, para dar apoio a esse verbo aqui, tá bom? Então, we need to keep the blood circulating until the paramedics arrive. Então, nós precisamos manter o sangue circulando até que os paramédicos cheguem. Totalmente uma afirmação aqui, tá? Continuando, ok, I already flipped her onto her back. Então,
Eu já, né, ó, eu já, o que, gente? Esse flipped tá no passado. Olha lá, a identificação de que tempo que está esse verbo aqui. É aquela técnica que eu falo, procura o verbo da frase. Se você reconhecer o verbo, vai ficar fácil você saber se ele está falando no presente, no passado ou no futuro. E de você conseguir compreender o sentido daquele diálogo, tá? Então, aqui eu sei que está no passado porque ele usou ed no final. Então, I already flipped her onto her back. Ó, flipped her, para começar. Pronome aqui no final de frase, né? Ela que recebeu a ação, portanto, final. Agora, onto her back, esse her aqui é o possessivo, tá? Nas costas dela. Ok? E é o possessivo de início de frase, porque não é o final, porque se fosse final seria hers. Lembra? Então é her back. E emenda aqui com uma pergunta. Is that right? Is that right? Por que is that? Porque that é isso. E isso é uma coisa, né? É o it. Por isso que o auxiliar aqui foi o is. Ok? Yes. Now put the heel of your hand in the center of her chest. Olha só, gente, que frase é essa? Uma afirmação. Então vamos começar aqui. Ok, agora coloque o quê? Heel of your hand. Heel of your hand. A palma da sua mão, né? No centro do peito, do tórax dela. Por que ele usou aqui in the center, ó? Vai colocar lá dentro, né? Mas ele quer ser tão preciso que ele precisou usar in, tá bom? Que é lá dentro, bem no meio, ele quis dizer. Então, no centro do tórax dela. E aí ele finaliza assim, ó. And put your hand on top. Então, ó, e coloque a sua, né, ó, esse your aqui é o possessivo, outra mão no topo, ó, on e não in, dessa vez, tá bom? Porque vai cobrir on the top of your other hand, ok? Sobre, tá bom? E push hard and fast. Aperte, né? Empurre forte e rápido, né? Ó, we need deep chest compressions about 100 per minute. Mais uma vez, nós temos aqui uma afirmação aonde eu identifico o tempo dessa frase com o verbo need, que é o precisar. Deep chest compressions about 100 per minute. É isso. Agora eu vou tocar para vocês o podcast, tá? Desse texto, nós vamos ouvir e acompanhar juntos. 911, what's your emergency? My roommate isn't breathing. I need help. Please send an ambulance. Okay, what is your address? 22 Meredith Court, New Jersey. Please check for a pulse. Is your roommate unconscious? Yes, please hurry. I don't know what happened to her. We have an emergency vehicle on the way. Please try to remain calm. Okay, what should I do? Are you alone, or is there anyone with you? We're alone. I found her in the living room. She was just lying here. We need to start CPR. I will help you. Can you put me on speakerphone? Okay. I don't want to hurt her. I don't know what I'm doing. Listen carefully. You will not hurt her. I'm going to instruct you in hands-only CPR. We need to keep the blood circulating until the paramedics arrive. Okay. I already flipped her onto her back. Is that right? Yes. Now put the heel of your hand in the center of her chest and put your other hand on top. Push hard and fast. We need deep chest compressions, about 100 per minute. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Caso você ainda não conheça todos os gatilhos ou ainda não assistiu às nossas outras dicas,
não deixe de olhar também as outras aulas, tá bom? Aproveita, compartilha o nosso vídeo, deixa um like, se inscreva lá no nosso canal, tem muito mais material muito bom que você pode aproveitar nas redes sociais, Facebook e Instagram, e também tem o nosso website. Meu muito obrigado, até a próxima. See you!